La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. A demonstração do poder destrutivo de armas nucleares, marcada pelo ataque estadunidense a Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, deu início à chamada corrida armamentista, o que acabou se tornando uma característica da Guerra Fria, onde a União Soviética viu a necessidade de investir na fabricação de armas de destruição em massa, no intuito de garantir a segurança da nação e de seu regime. É neste contexto que o áudio de hoje se encontra. Hoje vamos falar da crise dos mísseis em Cuba. Para melhor compreendermos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Fidel Castro e Che Guevara derrotaram o ditador Fulgêncio Batista em janeiro de 1959, com o apoio da imensa maioria do povo cubano. Antes mesmo que fosse colocada em prática a reforma agrária e iniciasse a desapropriação das companhias norte-americanas, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, nos Estados Unidos, movido pelo receio do avanço comunista no continente americano e baseado na postura imperialista, decidiu que Fidel Castro devia ser substituído e já estudava estratégias para implantar um novo governo em Cuba. Teve início, através da Agência Central de Inteligência, a CIA, a organização e o financiamento de armas e treinamento de exilados cubanos para sabotar a política de Fidel Castro. Foram autorizadas operações de assassinato contra o presidente Fidel Castro, assim como foi concedido um crédito de 13 milhões de dólares para a criação de um campo de treinamento terrorista na Guatemala, onde havia a preparação para uma invasão a Cuba, conforme revelou anos depois a Comissão Especial do Senado dos Estados Unidos. Os ataques à bomba e a sabotagem dos terroristas da CIA iniciaram-se em 21 de outubro de 1959, quando 2 aviões provenientes dos Estados Unidos metralharam Havana. O ministro cubano das Relações Exteriores fez uma denúncia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 18 de julho de 1960, informando o número de cubanos mortos, o número da identificação dos aviões, os nomes dos pilotos e a origem dos ataques. Diante da omissão deste conselho, Fidel Castro foi a Nova York, meses depois, para apresentar o incidente diante da Assembleia Geral da ONU. Em um discurso com duração de 5 horas, enumerou e denunciou os atos criminosos que seu regime vinha sendo submetido. A su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Em 15 de abril de 1961, pilotos pagos pela CIA bombardearam os aeroportos de Santiago de Cuba e San Antonio de los Baños, bem como os aparelhos da Força Aérea Cubana em Havana. Enquanto as bombas caíam, o embaixador cubano pedia, mais uma vez, a ajuda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que de novo se omitiu. 2 dias depois, nas primeiras horas da manhã, 1.500 terroristas aportaram na Baía dos Porcos. As forças de Fidel Castro afundaram os navios dos invasores e neutralizaram ou aprisionaram todos os comandantes terroristas em terra firme. Em 24 de abril, John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, decidiu admitir o ataque e reconhecer o erro. Porém, manteve a guerra contra o regime de Fidel Castro e impôs um boicote total das mercadorias norte-americanas com destino a Cuba. Para Havana, que temia outras agressões, tornara-se indispensável tomar todas as medidas necessárias para proteger a soberania nacional. A União Soviética decide, então, apoiar Cuba em maio de 1962, enviando 50.000 soldados soviéticos e 60 mísseis atômicos, reafirmando seu compromisso para com um aliado, ganhando posições estratégicas
e mostrando seu poderio tanto aos Estados Unidos como à China. Durante a instalação dos mísseis, meses depois, um avião de espionagem estadunidense fotografou a ação. Como consequência, o presidente dos Estados Unidos impôs bloqueio marítimo em torno da ilha para impedir que navios soviéticos trouxessem novos mísseis. Uma campanha midiática foi iniciada para anular a responsabilidade estadunidense no incidente, incluindo discursos na ONU com direito a fotos de localização dos mísseis. Bombardeiros estadunidenses decolaram, levando bombas nucleares e planos de voo que os conduziriam para os alvos na União Soviética, e forças militares reuniram-se no sul dos Estados Unidos. Navios soviéticos e submarinos manobravam no Mar do Caribe. Em Cuba, soldados soviéticos trabalhavam dia e noite para tornar operacionais os mísseis nucleares, assim como as forças terrestres da ilha apontavam seus mísseis nucleares táticos para uma possível força de invasão estadunidense. Cuba esperava uma invasão iminente e também posicionava suas forças armadas. Um grande desastre estava próximo. Porém, em negociação nos bastidores, Estados Unidos e União Soviética evitaram a guerra, selando um acordo para a retirada dos armamentos nucleares de territórios estratégicos, incluindo Cuba, em 28 de outubro de 1962. A ilha, desde então, é alvo de bloqueio econômico estadunidense, entre outras agressões, principalmente após a queda da União Soviética. Mesmo diante de todos os ataques e a consequente degradação de parte da economia, Cuba hoje investe mais em saúde e educação do que até mesmo os Estados Unidos. Logo nos primeiros dias da Revolução, uma poderosa rede de assistência social foi sendo construída, cuidando das famílias em situação de extrema pobreza, dando dinheiro extra, alimentos, roupas e móveis. O país também concretizou a reforma agrária e urbana. A Revolução tirou as crianças das ruas, tendo 100% de crianças e adolescentes frequentando a escola, que é garantida até mesmo no nível universitário. Aqui, notamos que, de fato, quem sabe mais luta melhor, né? MTST, a luta é pra valer. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir. Cachorrinho, filho da puta, filho da puta, puta, filho da